Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre a expansão macedônica e o que isso ia ter de consequência para o mundo grego. Então, pessoal, dentro de instantes nós vamos iniciar. Bom, pessoal, então na aula passada nós vimos que os gregos eles começaram várias lutas entre si a partir da Guerra do Peloponeso. Primeiro nós tivemos lá a vitória de Esparta. Depois, a Esparta foi derrotada por Tebas, né, depois de muitos anos ali de enfrentamentos com outras cidades gregas. E aí, o que vai acontecer, pessoal, é que essas cidades gregas enfraquecidas vão dar espaço para o surgimento de uma nova potência, que vai ser a Macedônia. Tá? Então, quando os tebanos foram se expandindo, eles chegaram a enfrentar os macedônicos e eles tiveram uma guerra. Nessa guerra vai ser assinada uma paz, que vai ser a paz da Tessália, na qual vai se estabelecer ali que o Filipe II, que era um dos herdeiros ali ao trono macedônico, ia ficar como refém em Tebas, né? Então ele vai passar parte da sua adolescência em Tebas. O Filipe II, pessoal, né, que vai aprender várias técnicas gregas aí de guerra, né? Então tudo aquilo que os gregos faziam, principalmente os tebanos, que agora eram que estavam com a supremacia, né, com a hegemonia, eles vão acabar mostrando ali para o Filipe II, sem perceber, várias táticas, né? E ele vai absorvendo aquilo ali na sua adolescência, né? Ele vai estudando essas táticas gregas. Então, essa adolescência dele em Tebas foi produtiva nesse sentido, né? Dele aprender aquilo que os gregos faziam na guerra. Principalmente os tebanos agora, né? Como eu falei para vocês na aula passada, tinham derrotado os espartanos ali usando uma tática invertida na guerra, né? Que acabou surpreendendo, né? O Epaminondas acabou fazendo aquilo ali, derrotando os espartanos, algo que ninguém esperava na época, né? Então, o aprendizado dessas técnicas militares gregas foi muito importante aí para a adolescência do Filipe II, né? Principalmente a questão aí de combinar várias táticas ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que se utilizava guerreiros ali em formação de falange, também se utilizava a cavalaria. Além disso, ele vai aprender aí a utilização das lanças grandes aí que os tebanos têm, né, que vão ser as sarissas. Ele vai incorporar isso no exército macedônico também, tá? Então ele vai aprender isso aí ao longo do tempo. O Filipe II, pessoal, vai acabar assumindo em 359 a.C. a regência da Macedônia, né? Porque o que vai acontecer ali é que os macedônicos eles acabam ficando sem rei, né, num determinado momento. E aí, como o Amintas III, que era aquele que deveria assumir o poder logo depois aí da morte do rei da época, ele era muito jovem, então o Filipe II, como era um pouco mais velho, vai assumir como regente dali do reino. Onde ficava a Macedônia? Então, existe uma diferença entre a Macedônia atual e a Macedônia da Antiguidade. Então, vamos perceber essa diferença agora. Então, a Macedônia atual, ela tem aquele contorno cinza todo ali, né, que vocês podem perceber no mapa. Enquanto a Macedônia da Antiguidade, pessoal, estava restrita àquele contorno vermelho ali, né? Então aquele contorno vermelho ali seria a Macedônia da Antiguidade, tá? Então nós temos ali a Macedônia, né, que se expandiu para o norte, né, que aí tem a capital Skopje, que seria a capital hoje, e a antiga, que é o que corresponde ali àquela região verde também, que tinha como capital Salônica, né? Então, nós temos aí esses detalhes sobre a Macedônia. Vocês podem ver ali, olha, tem ali aquela região aparecendo, a Ilíria vai ser um grande inimigo da Macedônia na antiguidade, além dos gregos, tá? Então, a Ilíria, ela vai tomar algumas terras da Macedônia em alguns períodos, né, e vai causar bastante incômodo, que seria ali correspondente hoje a regiões ali como a países ali como Albânia, né, Sérvia, Kosovo, enfim, vários países ali hoje que seriam aquela antiga ex-Iugoslávia. Na antiguidade era Ilíria, né? Então ela vai causar bastante incômodo aí para os macedônicos, tá? Então o Filipe II, quando era jovem e ficou cativo lá em Tebas, ele viveu essa época em que a Macedônia estava sendo atacada, né, ao sul pelos gregos e ao oeste pela Ilíria, né? Então perdeu terras aí para esses adversários. Como eu falei para vocês, então, em 359 a.C., Filipe II acabou assumindo como regente da Macedônia e ficaria no poder,
por vários anos. O que vai acontecer? Ele vai ter alguns feitos, tá? Um dos feitos dele, pessoal, vai ser reorganizar militarmente a Macedônia. A Macedônia ela vai ter um fortalecimento do seu exército a partir daquilo que o Filipe II aprendeu em Tebas. Então, o que ele ia fazer? Por exemplo, isso aqui, pessoal, isso aqui é a falange macedônica, tá? Essa falange macedônica vai ser muito poderosa, porque ela não vai agir sozinha. Então, além desses guerreiros aí com essas lanças grandes aí que vocês estão vendo, né, atacando aí um adversário, isso seria um exemplo de como eles atacariam. Há também, pessoal, o acompanhamento por cavalarias de choque ligeiras, né? Então, a falange macedônica, que é isso que vocês estão vendo aí, essas cavalarias de choque e ligeiras que acompanhariam, por exemplo, a cavalaria de choque ela seria aquela que agiria rapidamente ali no confronto mesmo, né? Quando os sarissas aí, esses guerreiros, estivessem atacando, a cavalaria entraria ali para atacar também, né? Daria ali o choque. Às vezes ela atacaria primeiro que esses homens com essas sarissas aí, essas lanças grandes. E tem a cavalaria ligeira, que seria mais ágil, né? Que atacaria pelas laterais, né? Que seria mais rápida para atacar. Então, mas não era só isso, porque além disso, pessoal, também tinha a infantaria leve, né? Que enquanto tudo isso estava acontecendo, né? A cavalaria atacando, esses guerreiros aí com as sarissas, a infantaria leve, ela atacaria aí com arqueiros, com lançadores de dados. Então era um exército muito poderoso, um exército muito bem organizado, né, com vários fatores aí de surpresa. Então dessa forma, pessoal, os macedônicos vão começar a se destacar. Então eles vão derrotar, por exemplo, os ilíricos, eles vão começar a se expandir ao redor, eles vão conseguir fazer, pessoal, uma expansão rumo ao sul. E aí vão conquistar a região da Tessália, que é próxima já à Grécia, e aí logo começariam a ameaçar os gregos. Vocês estão vendo, essa moeda é a moeda do Filipe II. O Filipe II ele conseguiu fazer a Macedônia se expandir de tal forma que ele conquistou um monte chamado Monte Pageu, também conhecido como Pangeia. O Monte Pageu ele vai ser uma fonte de ouro, tá? Então, com este ouro que ele vai conseguir nessa região, ele vai começar a cunhar a sua própria moeda, né? Então, para dinamizar ali o seu comércio. Então, isso demonstrava, né, pela necessidade de ter uma moeda, que o reino da Macedônia estava crescendo, inclusive comercialmente. Então, não poderia mais ficar limitado a uma região específica ali onde ela estava. Então, começa a se expandir, né? Então, começa a enriquecer esse reino. E o Filipe II está liderando tudo isso. Então, essa moeda que estamos vendo aí, o nome dela era Filípia, tá? Baseada nesse ouro aí que eles conquistaram do Monte Pageu. Só viria o conflito esperado com os gregos, porque agora, como a Macedônia está se expandindo e os gregos continuavam com suas subdivisões ali, os macedônicos vão entrar num choque com eles na Batalha de Queroneia, em 338 a.C. Queroneia, pessoal, fica nessa região aqui que vocês vão ver agora, no mapa. Tá ali, ó. Vocês estão vendo ali que está ficando sublinhado ali o lugar da região, tá? Então, Queroneia, pessoal, vai ser então o lugar da batalha. É uma região, essa região aí, pessoal, que é a região da Beócia, também tem Tebas, né? Então, Tebas está nessa região e a Ática é a região de Atenas. As duas cidades que vão enfrentar a Macedônia, pessoal, vão ser Tebas e Atenas. Elas vão se unir contra a Macedônia. Pessoal, só que assim, a Macedônia, ela estava combinando várias táticas ali que os gregos já utilizavam. Ela conhecia as táticas gregas, então não ia ser fácil para os gregos resistirem a esse avanço macedônico. Como que se dá a descrição dessa batalha? Se dá através dos relatos do Frontino e do Polineu. Quem foram eles? Eles foram dois homens que escreveram sobre essas batalhas no século I e século II, respectivamente. Frontino do século I e Polineu do século II, os dois depois de Cristo, tá? Então isso é um problema, porque os historiadores, pessoal, eles vão ter uma desconfiança, né? Eles vão ter ressalvas em relação às explicações devidamente aí ao distanciamento temporal. Então, uma coisa é quando você está lá na batalha descrevendo, né, e deixa um relato. Outra coisa é quando você está num tempo muito distante, né, e se você não tiver técnicas ali muito
avançadas, né, de análise, se você não tiver técnicas muito mais precisas, gera uma desconfiança maior, né? Então, o que acontece então, pessoal, é que Frontino e Pompeu acabam sendo essas fontes aí de descrição, só que estão distanciadas temporalmente aí da batalha. Mas enfim, os historiadores ali fazendo algumas ressalvas, mesmo assim vão considerá-los, né? Porque é o que se tem mais próximo aí de descrição. Então o que vai acontecer, pessoal? Baseado nisso, tem aí um mapa desenhado sobre como é que se deu essa batalha, tá? Então, vocês estão vendo aí esse mapa, ele mostra aí as posições, né, em azul, que são dos macedônicos, e em vermelho, que são dos gregos, tá? Então os tebanos ali do lado esquerdo, né, na parte de cima, os atenienses na parte direita, né? Então aquilo ali do lado, vocês podem ver do lado esquerdo, é um rio correndo, e ali na parte da direita é um pequeno monte, tá? O que acontece, pessoal? Aquela região perto do pequeno monte é mais alta do que a parte ali passando perto do rio, tá? Isso era estratégico. Os gregos se posicionaram naquela região ali, principalmente os atenienses, para poder se defender. Eles sabiam que ficando numa parte mais alta, eles iam se defender melhor, né, do que os macedônicos mais próximos do rio. Os tebanos são posicionados ali perto do rio para poder enfrentar os macedônicos ali mais próximos, né, na mesma altura. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Vocês podem reparar que ali existe uma flecha na diagonal azul. É um ataque macedônico ali, mas como é que aquilo se desenhou? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, olha ali para a parte da direita do ataque, da situação, vocês estão vendo que os atenienses estão com as flechas ali apontando para baixo, para o sul. Por quê? Porque eles estão se deslocando em direção ao Filipe, tá? Então está escrito ali, ó, na parte da direita, ó, Philip and Macedonian Horse, quer dizer, Filipe e a cavalaria macedônica. O que aconteceu ali, pessoal, que se descreve é o seguinte, é que o Filipe ataca primeiro, só que ele recua, né? Ele recua. Quando ele percebe ali que não é tão fácil se atacar os atenienses, ele recua. Quando ele faz isso, né, quando ele recua, os atenienses vão no encalço dele, e aí o que vai acontecer é que aí o outro lado ali onde está escrito Alexander in Thessalians é o Alexandre, filho do Filipe II, que já estava se destacando ali como um general. Ele vai atacar, né? E ali onde está escrito phalanx é a falange, tá? Em inglês se fala assim, e vai atacar naquela brecha que os atenienses vão ter. Então, enquanto os tebanos e atenienses estavam na mesma linha, era mais difícil atacar. Só que aí no momento em que os atenienses, parte deles ali, grande parte, a maior parte, é atraída para tentar pegar o Filipe, aí é o momento em que se abre uma brecha nas costas da linha ateniense, que a falange dos macedônicos vai se aproveitar disso para atacar os atenienses pelas costas, tá? Enquanto eles estão tentando perseguir o Filipe. E a outra parte, que é liderada ali propriamente pelo Alexandre, vai atacar os tebanos ali de frente, né? Então, pessoal, Filipe percebe que a estratégia deu certo, que a falange já está pelas costas da tropa ateniense, ele mantém posição e começa a atacar também, tá? Então, essa tropa ateniense vai ser cercada, né? E aí a outra parte ali, que é do Alexandre e os tessálios, né, vão atacar, né? Bom, pessoal, só que aí tem uma polêmica sobre o Alexandre e os tessálios, que é o seguinte, é que durante muito tempo se pensou que o Alexandre usou a cavalaria para atacar, né? Mas hoje já não se pensa tanto assim, que ele usou a cavalaria. Se considera que ele participou da batalha, mas não com o comando da cavalaria, né? Então ele comandou a infantaria ali, né, que são aqueles que vão andando ali com as lanças mesmo, né? E com o resto das tropas também, mas a cavalaria não. A cavalaria não foi levada aí. A cavalaria tessália, né, que era aquela que acompanhava o Alexandre o Grande. Então, pessoal, dessa forma, né, os tebanos eles vão ser derrotados por último, tá? Os atenienses perdem primeiro nessa batalha e vem aí a derrota dos tebanos. Pessoal, vai ter então a vitória dos macedônicos, que vai gerar muitas consequências aí para o mundo grego. Então esse é o 338 a.C., é o ano desta vitória macedônica. Apesar da vitória macedônica, apesar ali da expansão macedônica estar se realizando, no ano de 336 a.C., Filipe II vai morrer. Ele vai ser assassinado por um grego chamado Pausanias, né,
que não é o mesmo Pausanias que nós falamos algumas aulas atrás, que tem a ver lá com os espartanos, né? Esse aqui é outro Pausanias. Então o Pausanias, pessoal, ele vai assassinar o Filipe II, e aí quem vai assumir o trono aí, né, no lugar do Filipe II vai ser, pessoal, o Alexandre o Grande, tá? Que já vinha se destacando aí nas campanhas macedônicas. Pessoal, o Alexandre o Grande, então, ele vai realizar a continuidade da expansão macedônica. Aqui já estava estabelecido uma liga que ficou conhecida como Liga de Corinto. É uma nova Liga de Corinto, porque essa Liga de Corinto agora ela vai ser comandada pelos macedônicos, que vai ter como missão atacar os persas. Então eles propõem que a expansão se dê em direção à Ásia. Eles querem conquistar a Ásia. Tá? Então isso ainda com Filipe II vivo. E aí o Alexandre o Grande agora, continuando o império do pai, vai seguir em frente, né? Então em 336 a.C. ele assume. A morte do Filipe II ela foi bastante polêmica, porque se diz ali que há suspeitas de que sua esposa tenha participado, né? Olímpia, né? Então Olímpia pode ter participado, mas enfim, isso aí a gente não tem como saber com certeza, né? Mas é uma suspeita. Então Alexandre o Grande assume, né? O Alexandre o Grande que tinha uma irmã chamada Cleópatra, e aí o Alexandre o Grande então vai continuar essa expansão macedônica. Pessoal, aqui vocês podem ver o mapa de como ia ficar o domínio macedônico aí neste período, né? Então vocês podem ver que toda essa região vermelha aí é a região macedônica conquistada. A única região que não é conquistada aí é a região de Esparta. Vocês podem ver ali, ó, Esparta lá embaixo não está conquistada, mas o resto está, tá? Então ali aquela região ali que está com uma questão ali diagonal, né? Vocês estão vendo ali que tem ali faixas diagonais em vermelho, é o Épiro, né? Que era um aliado da Macedônia, né? O resto, todas aí cidades e reinos conquistados pelos macedônicos. E o plano deles agora, pessoal, é ir em direção ao leste, né? É ir em direção àquela região ali que é conhecida como Ásia Menor, que está em poder dos persas, desde que foi feito o acordo lá entre espartanos e persas na época da revolta das cidades contra os espartanos. Então agora os gregos querem ali aquela região, lógico, agora estão comandados pelos macedônicos, né? Os macedônicos e gregos então agora vão em direção àquela região. Pessoal, então este momento é o fim então da hegemonia das cidades gregas, é o início da hegemonia macedônica, tá? E agora, pessoal, vai se iniciar um novo período na Grécia como período helenístico, tá? Então o período helenístico é o momento em que os gregos são comandados pelos macedônicos e vão ter a sua cultura espalhada, né, pelas outras regiões, aí como o norte da África, Ásia, chegando até próximo ali da Índia. Pessoal, esse momento acontece porque o Alexandre o Grande é um grande admirador da cultura grega. Ele teve como professor o Aristóteles, que o ensinou muita coisa sobre a cultura grega, né? Então ele cresceu admirando a cultura grega. Dessa forma, então, o Alexandre o Grande vai expandir a influência grega pelo mundo conhecido da época. Eles querem agora conquistar as terras persas, né? Como que vão se dar essas batalhas, como é que vão se dar essas conquistas, né? E, pessoal, o que vai acontecer aí com o próprio Alexandre o Grande, né? Que coisas ele vai ver? Pessoal, a gente vai saber disso a partir da aula que vem. Então, por enquanto é isso aqui. Então, até a próxima. Obrigado.